Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plantão de Dúvidas. Eu e o Jojo, e também com a ajuda do Kiki, tivemos a oportunidade de fazer uma live com vários de vocês na terça-feira dessa semana. Dada a volatilidade alta que o mercado está passando, a necessidade de estar próximo de vocês nesse momento desse sobe e desce, né, Jojo, dessa gangorra toda, a gente resolveu estabelecer então o nosso Plantão de Dúvidas semanal e vamos fazer quantas vezes forem necessárias, né? É importante ter certeza que a informação sobre os produtos da Vitrio está chegando para vocês e que também vocês têm diferentes oportunidades de estar sabendo o que está passando na cabeça dos gestores da Vitrio, o que a gente está fazendo com o recurso que vocês têm investidos aqui e também como que a gente está vendo a evolução dos mercados, né? Então, como eu já comentei na live, preferimos pecar por excesso e talvez a gente esteja um pouco mais presente no dia a dia de vocês através de todos os nossos canais. O Jojo tem feito bastante conteúdo no nosso Telegram, um canal que já está com quase 10 mil pessoas. Então, são formas diferentes da gente trazer para vocês as respostas para as perguntas que vocês têm. Então, bom dia, Jojo. Oi, pessoal. A mais um Plantão. Obrigado, Patrick. Oi, pessoal. Vamos lá tentar endereçar as perguntas que chegaram para a gente depois da live e durante a semana. É isso aí. Então, eu dividi em blocos aqui, blocos de interesse, tipos de perguntas. Às vezes a pergunta de um é a mesma pergunta de outros. Então, acho que dessa maneira vai ficar um encadeamento melhor aqui da minha conversa com o Jojo, tentando responder as dúvidas de vocês. O primeiro bloco que eu separei é sobre operacional dos fundos. A gente percebe que muitos de vocês estão investindo em fundos há relativamente pouco tempo. Então, é normal aparecerem dúvidas, ainda mais no momento desses de mercado, que parecem para investidores mais experientes, até dúvidas básicas sobre investimento, resgate, cotização, mas que são muito pertinentes. Então, eu vou aproveitar para trazer essas dúvidas aqui agora. Começando com a do Antônio, obrigado pela participação, Antônio. Ele pergunta, nessa tempestade toda, com o valor da cota derretendo, significa que o meu aporte está comprando mais cotas que, quando tudo começar a voltar à normalidade, farão meu investimento crescer mais? Olha, Antônio, assim, eu acho que você está com o entendimento correto, só esclarecer, porque talvez o uso das palavras aí possa causar uma má interpretação. Todo dia, o valor do patrimônio do fundo, ele é calculado, né, pelo administrador, de acordo com o preço individual de cada ativo, e ele é dividido pela quantidade de cotas que tem no fundo, e isso estabelece o valor da cota do fundo naquele dia. Então, obviamente, à medida que o preço cai, um mesmo dinheiro que lá atrás comprava uma determinada quantidade de cotas, hoje vai comprar uma quantidade maior de cotas. Então, você está comprando, no final do dia, o fundo por um preço mais baixo. Então, você está comprando uma quantidade maior, uma participação maior dentro do fundo, um número maior de cotas. Quando o fundo valorizar, as tuas cotas vão valorizar, como você tem uma quantidade maior de cotas, você vai se beneficiar, né? Eu acho que aqui tem uma ponta interessante, que é uma pergunta se a pessoa deve continuar investindo, quem tem programação de investimento, quem tem entradas mensais, que tem essa disposição de investindo ao longo do tempo. Isso é fundamental, porque ao longo do ciclo de investimentos, você vai pegar momentos piores de mercado, onde você vai estar comprando as coisas com um preço mais atrativo, e você vai estar pegando preços, à medida que eles forem melhorando, preços mais caros. E essa disciplina de você ir investindo ao longo do tempo, ela acaba sendo uma super ferramenta de proteção e de consistência de investimento. Então, a resposta, eu acho que para o Antônio é sim, ele está com o entendimento correto, e isso faz sentido seguir investindo nesses momentos. E uma analogia que eu faria é a mesma coisa com uma ação. Se você tinha, vamos dizer, uma determinada quantidade em reais separada e o preço daquela ação caiu, se você colocar esse dinheiro para investir numa ação, você vai estar comprando uma quantidade maior de ações. Exato. Então, é a mesma analogia aí para você pensar para um fundo que está com a cota mais baixa. Bom, aí uma pergunta aqui do Cássio, né, com relação à questão de retornos, e eu acho que dá para falar também de prêmio de performance, né? Porque ele fala, a Vitrio paga apenas percentual do CDI, limitando ganhos a 100%? Por quê? Ficou até uma pergunta um pouco confusa. Depois ele fala aqui, outros fundos também seguem o mesmo e o restante dos lucros? E por que pagam em alguns fundos, como percebi, 200% ou 150% do CDI e não o lucro real de um fundo de ações conforme sua valorização? Então,
uma pergunta que está um pouco confusa, né? Mas eu acho que dá para a gente, tentando entender aqui o que realmente o Cássio está perguntando, eu acho que vale a gente explorar um pouco aqui como é que funciona a questão dos benchmarks de referência, por que a indústria fala muito em percentual de CDI, ainda mais para multimercados, mas que o investidor entenda que o resultado é o agregado dos ativos do fundo. Então vamos lá, vamos começar de trás para frente. Qual é o resultado de um fundo? O resultado de um fundo é a valorização dos ativos que tem lá dentro, né? Quer dizer, quanto eles estão valendo hoje em relação ao preço que a gente pagou quando a gente comprou, ou que os gestores que a gente investe pagaram quando eles compraram, né? O investidor recebe todo esse ganho, né, descontado o quê? Descontado os custos do fundo, onde a maior parte é a taxa de administração, que serve para pagar o administrador e o gestor, né? Então, normalmente a S3 e a Vitrio, ou o Bradesco, né, no caso dos fundos de previdência, a Vitrio, e para os fundos que têm taxa de performance, uma taxa de performance, né? Essa taxa de performance, normalmente, ela é um prêmio, é um pedaço do ganho que supera um determinado objetivo, um determinado target, né? Aí vamos para a segunda parte, quer dizer, o valor de referência. Cada tipo de fundo tem um índice de referência para você fazer uma avaliação relativa, né? Então, os fundos de renda fixa normalmente têm o CDI como referência, que é a taxa, vamos dizer assim, a taxa básica da economia, né? Ela é atrelada à taxa Selic, que é determinada pelo Banco Central, mas, né, então tem uma tecnicalidade ali, uma pequena diferença, mas ela é a taxa de referência. Alguns fundos de renda fixa mais específicos podem ter um índice de referência que são os títulos do governo daquele segmento específico, então NTN-B, fundos de inflação às vezes tem um índice relacionado ao IMAB, fundos prefixados às vezes tem um índice relacionado com IFM. Aí quando você vai para o mundo dos fundos de ações, normalmente o índice de referência é o Ibovespa ou, em alguns casos, outro índice de bolsa como o Small Caps. Então, no meio do caminho tem os fundos multimercados, né? Em sua esmagadora maioria, a referência para o multimercado acaba sendo o CDI também, dada a natureza dos multimercados que podem se posicionar em qualquer um dos mercados. Mas é importante que, quer dizer, esse índice serve muito mais como o que seria o custo de oportunidade que o investidor tem. Se ele não fizer nada e deixar investido, ele deveria ser capaz de receber o retorno do CDI. Então, aí eu acho que voltando à primeira parte da pergunta, não é uma situação onde gestores ou a Vitrio, a gente tem um cap no retorno e o investidor só recebe 100 ou 150, não é isso, tá? Tem um tipo de fundo que a gente nem hoje comercializa na Vitrio, que são fundos de crédito, FDICs, que às vezes tem essa consideração de você ter um retorno, vamos dizer assim, prometido, né? Mas que não vem ao caso aqui, que seria o caso dos FDICs. Aqui, então, o que a gente tem o investidor recebe de volta todo o retorno do investimento, né? Descontada a taxa de administração ou a taxa de performance, quando for o caso. Perfeito. Indo agora para a Neiva. A Neiva é investidora do FOF Melhores Fundos e ela traz algumas perguntas. A primeira é, durante o prazo de 60 dias solicitados para resgate, ficamos sujeitos às variações do mercado dentro desse prazo, né? Então, a gente vai explicar o conceito de cotização. Ela pergunta também se pode transferir os investimentos agora para outra aplicação e qual seria a saída para não perder tanto dinheiro. A Neiva está preocupada com a correção de mercados, é investidora de um fund of funds balanceado, que é o caso do Melhores Fundos. Então vamos lá, pensando como é que funcionam resgates de fundos de investimento, né? Você tem 3 datas relevantes num processo de resgate. Você tem a data do pedido, que é quando você entrou no site ou entrou no aplicativo e falou, eu quero resgatar, foi lá e fez uma solicitação de resgate, né? Essa data de resgate, ela obviamente tem que respeitar os horários de movimentação no fundo, então se você fizer dentro do horário de movimentação, conta como aquele dia do pedido. Se você fizer depois do horário de movimentação, conta como se você tivesse feito no dia seguinte. A próxima data é a data da cotização.
é a data de fato onde você vai conhecer o preço da cota que você vendeu, né? O preço da cota que você pediu o resgate, o preço da cota que você está vendendo. Esse prazo varia de fundo a fundo. Então tem fundos que são 5 dias, tem fundos que são 30 dias, tem fundos que são 10 dias, tem fundos que são 60 dias, né? No caso particular do FOF Melhores Fundos, a gente está falando de 60 dias. Então, 60 dias depois, 60 dias corridos depois do teu pedido, é o dia que a gente vai marcar o preço, você vai conhecer o preço da cota que você está vendendo. E aí a terceira data relevante é a data do pagamento. Então, normalmente, é uma contagem de 1, 2 ou 3 dias após a data da cotização, é a data onde você espera que o dinheiro chegue na sua conta, né? Por que existe o período de cotização, né? Por que ele não é instantâneo? Porque o gestor precisa de um tempo para fazer a venda dos ativos que você está pedindo da melhor forma possível, de tal forma que ele não prejudique nem quem pediu o resgate, nem quem permaneceu no fundo, né? Esse prazo está assim, muito relacionado, praticamente todo relacionado com a liquidez dos ativos e o tipo de ativos que você tem no fundo. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você investir num fundo DI, taxa zero, ou esses Selic simples, normalmente essa liquidez é quase instantânea. Então, você vai conhecer o preço no próprio dia que você pediu. Esse prazo de cotização ele é zero, né? O dia do pedido e o dia da cotização são idênticos. Agora, tem outros ativos que você demora bastante tempo porque a liquidez desses ativos é mais incerta, né? No caso específico do FOF Melhores Fundos, como a gente, na Vitrio, compra outros gestores, essa conta fica até fácil de definir, porque os fundos que a gente compra dentro do FOF Melhores Fundos tem prazos eles próprios têm os prazos de resgate diferentes. Então, a gente tem fundos que têm 30 dias, tem fundos que têm 45 dias, tem fundos que têm 60, tem fundos que têm 75 dias, tem fundos que têm 90, tem fundos que têm 180 dias. Então, imagina que eu tenho um bloco de ativos que tem prazos diferentes de recebimento, né? Como se eu tivesse fornecedores que têm prazos de entrega diferentes, e eu tenho que criar uma média que me dá conforto para que eu garanta que você, quando pedir resgate, vai receber os seus recursos. Então, a gente definiu 60, que nos dá, assim, alguma segurança para fazer isso. E depois, você, no caso do FOF Melhores Fundos, um dia útil depois é o tempo entre o Santander calcular essa cota toda e pagar isso na sua conta. Ainda tem um adendo aqui que é importante, eu vou deixar o adendo para o final. Então vamos para a segunda parte da pergunta, que é o que acontece durante o prazo de cotização? Durante o prazo de cotização, você continua cotista do fundo, né? É como se fosse um aviso prévio da sua venda. Então a sua venda só ocorre no dia da cotização. Então, cenário 1. O mercado subiu bastante, você vai vender sua cota lá em cima. Mercado caiu, você vai vender a sua cota lá embaixo. Nem está nessa pergunta diretamente, mas algumas pessoas falam assim, puxa, há 60 dias atrás eu não sabia que a gente ia ter a crise e agora eu me arrependi. Eu não quero vender o fundo nesses preços que eu tenho hoje. Infelizmente, hoje, na indústria brasileira, né, seja pela legislação, seja pela forma como o mercado funciona, você não consegue cancelar um pedido de resgate depois que ele foi feito lá atrás, no dia do pedido. Você não consegue cancelar isso. O que você pode fazer é, na data que você recebeu o recurso, você reinvestir, né? Obviamente, você não vai garantir que você vai voltar na mesma cota, né? E lembrando que o teu resgate eventualmente vai ter pago algum imposto, né? Se você teve ganho no período, se você não teve, não tem imposto de renda, mas você pode reinvestir ele no próprio dia que o dinheiro voltar para sua conta. Então você quase que consegue, vamos dizer assim, reparar a sua decisão se você mudou de ideia, né? Isso é uma forma de fazer.
O outro gancho que eu ia fazer em relação a essa dinâmica de resgate é você pensar o seguinte: você fez quer dizer, você deveria ser capaz de programar ou imaginar qual é a liquidez, sabendo qual é a liquidez de cada fundo, você pode programar resgates. Dado que você tem essa dinâmica de poder reinvestir, você poderia, né, deixar assim, olha, eu tenho um fundo que é 60 dias, mas uma vez por mês eu faço um resgate para que se eu precisar do dinheiro, ele está lá disponível, como se você programasse um resgate automático dentro desse fundo. Algumas pessoas acabam fazendo isso com alguns fundos. Vamos agora então para o segundo bloco de perguntas que eu separei aqui para a nossa conversa, que é o de proteções. A Vitrio sempre falou desde o início da nossa estreia a importância de combinar um portfólio equilibrado, diversificado com proteções. Então, as duas palavras, né, Jojo, que a gente mais insiste é a diversificação e a proteção. E a gente também foi trazendo produtos novos, não só que te possibilitam fazer essa diversificação, mas também que te ajudam para a proteção. E aí, num momento como esse, é natural ter bastante pergunta nessa linha. Deixa eu começar com o José Lieno. Ele é investidor do primeiro fundo nosso de previdência, o Super Previdência, e recentemente ele adquiriu o Vitrio Ouro. Gostaria de saber, mesmo diante do caos, qual a proporção deveria usar em minha carteira, combinando previdenciário mais ouro. Vai entrar um pouco na discussão de suitability, né, e de perfil de investidor. Mas acho que é uma pergunta muito normal que a gente tem visto, ainda mais agora na crise, alguns investidores que só tinham os produtos de risco, em qualquer combinação que fosse, e tinham pouco ou nenhuma proteção. Sim. Então acho que vale a gente explorar um pouco isso. Então vamos lá. Especificamente do Previdência, quando a gente lançou o FOF Previdência, ele não tinha ouro dentro da estrutura de proteções da carteira, porque existe uma proibição na regulamentação da SUSEP para que você compre o ativo de ouro, né? E aí abre-se um parênteses, a gente tem insistido com o ECATU e com a própria SUSEP durante esse período todo de como flexibilizar um pouco esse entendimento da legislação, e a gente acho que está caminhando, está perto de poder investir em ouro dentro do fundo da Previdência, mas isso ainda não ocorre. Então, no FOF Previdência, a gente tem as proteções estão relacionadas a investimento no exterior e a exposição cambial. Então, nesse sentido, quer dizer, seria interessante que quem só tem investimentos em Previdência complementasse a proteção dele com ouro, né? Essa teria sido a nossa recomendação lá no início do fundo e ao longo desse tempo todo. O que de fato aconteceu com o ouro, ou o que está acontecendo de fato com o ouro nessa crise, né? O ouro subiu muito no ano passado, né? Enquanto o S&P, né, a Bolsa Americana subiu bastante, o ouro também subiu. Isso não é um comportamento muito comum, né? O comum é que o ouro vá na direção inversa ou pelo menos não tenha tanta correlação com os mercados de risco, mas no ano passado ele apresentou alguma correlação com o mercado de risco. Esse ano ele seguiu esse movimento, então o ouro subiu bastante aí em janeiro e até meados de fevereiro, e do meio de fevereiro para cá o ouro caiu. Quando eu estou falando do ouro, eu estou falando do ouro lá fora, né, marcado em dólares. Então, eu diria o seguinte: no último mês, o ouro não tem se comportado lá fora como uma proteção, né? Ou essa proteção não está funcionando. Os preços aparentemente estão fazendo algum tipo de inflexão. É difícil falar no dia a dia porque os mercados estão tão voláteis, mas no Brasil, como o nosso fundo de ouro ele tem uma exposição cambial atrelada a ele, né? Você está comprando, na verdade, ouro e dólares num produto só, a proteção do dólar tem sustentado a não proteção do ouro. Então, o ouro no ano, praticamente ao longo do ano, o ouro está 0-0 lá fora. Em dólares, em reais, aqui ele está ganhando um pedaço importante do que está ganhando a variação cambial. Então, eu diria o seguinte: para quem está hoje no Previdência,
Em breve, eu acho que a gente vai poder anunciar que a gente incluiu o ouro na parcela de proteção do Previdência. E, assim, eu diria o seguinte, que ter ouro na carteira não teria resolvido pontualmente o que está acontecendo. Agora, de uma forma geral, e aí vale para outros investidores, não só do Superprevidência, a gente sempre gosta do conceito de proteção, né? E aí a gente tenta procurar as melhores proteções possíveis, lembrando que elas não são proteções perfeitas, né? Então, hoje, as principais proteções disponíveis no mercado, ou as mais tradicionais, é você investir em dólares, né? Que é, assim, e gestores profissionais investem nos títulos do governo americano, né? Então, investir em dólares é uma proxy disso, né? Vamos dizer assim. É uma coisa mais simples, mas você tem essa diversificação de moeda em relação ao real. Quem fez isso, esse ano o dólar se valoriza perto de 25%, 26% em relação ao real, então tem dado um resultado bem importante. O segundo é o ouro, ainda que nos últimos semanas de crise ele não tem, vamos dizer assim, se comportado como esperado, né? E aí existem outras teorias ainda que estão sendo testadas no mercado. Tem gente falando que criptomoedas deveria servir como proteção. É outra que, assim como o ouro, ela, assim, em janeiro e fevereiro subiu bastante esse ano, mais de 40%, e de lá para cá caiu, né? Mas de 2 ou 3 dias para cá já subiu de novo. Então, eu diria o seguinte, criptomoedas e ouro estão, cada um na sua gradação, estão sendo testados aí para esse conceito de proteção ou não. Mas eu acho que, assim, terminando com a frase que o Petri colocou, a gente entende que, assim, as proteções elas têm que conversar com o tamanho de risco que você tem na sua carteira. Não faz sentido você andar de colete salva-vida pela rua, né? Não, faz sentido você usar um colete salva-vida quando você vai andar de barco. Então, assim, se você não está correndo risco na sua carteira, não tem porquê você ter proteções. E quanto mais risco você estiver correndo, maior deveria ser o tamanho de proteções na sua carteira. Porque se você só tiver proteções na sua carteira e não tiver nenhum ativo de risco, quando eu estou pensando na sua carteira, eu estou pensando suas necessidades, né? Vai um pouco além só do que você está investindo, você vai estar especulando, né? Uma preocupação, por exemplo, a gente lançou o fundo cambial essa semana, porque existe uma demanda explícita de gente procurando um pouco desse porto seguro aí, de você ter um pedaço da sua alocação em dólares. Faz sentido? Faz sentido a vida toda você ter um pedaço da sua alocação em dólares, até porque a nossa vida está relacionada com isso, né? A gente tem um smartphone que acaba o preço sendo relacionado com dólar, o nosso custo de vida está sempre muito relacionado com a moeda americana. Agora, dito isso, puxa, o dólar agora está há 4 semanas atrás a gente estava com o dólar assim, puxa, é 4 ou não é 4? Agora a gente está discutindo, é 5,20 ou é 6? Né? Se você minimamente tiver uma situação de melhora no mercado e o dólar voltar para 4,80, quem está entrando no fundo cambial vai ver esse retorno negativo. Em né? reais. Em reais. Então, é importante que as pessoas não procurem o dólar como, puxa, isso é a minha fonte de renda para frente, entendeu? Ele tem que ser entendido como um ingrediente que dá consistência para a sua carteira, que ameniza esses movimentos de turbulência, mas se você olhar para ele como um ativo de risco, não compensado com outras coisas, você tem que tratar ele como um ativo de risco. Perfeito. E aí, no caso do Zé Lieno, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho da carteira dele fora da Vitro e tal, nem mesmo aqui ele passou o perfil de investidor, mas se a gente imaginasse que o FOF Previdência já tivesse ouro, né, talvez ele tivesse uma exposição ali que iria variar no tempo,
Mas alguma coisa na ordem de quê, Jojo? Uns 10%? Eu diria assim, entre 5% e 10%, talvez agora tivesse aumentado, mas em torno de 10% acho que Só para não deixar você, José, sem resposta, se você tem esses dois produtos, é mais ou menos o que você teria se o Previdência já investisse em ouro com essa mudança que a gente está aguardando aí para breve. E aí, quando a gente gosta, né, o nosso fundo, só repetindo, o nosso fundo tem a exposição cambial, existem alguns fundos de ouro no mercado que não têm a exposição cambial. A gente prefere o fundo combinado. Perfeito. Bom, então até aproveitando essa deixa, o Ricardo e o Hélio trouxeram perguntas parecidas. Qual é a diferença entre o vidro ouro e o dólar para uma pessoa que quer proteger o patrimônio? Não tenho fundos de proteção em minha carteira, ouro e dólar, justamente por não entender ao certo o funcionamento dessa proteção e o timing para acionar. Eu acho que o Jojo, respondendo a pergunta aqui do José Liano, já tocou bem nesse assunto, mas dá para dar um fechamento. Então vamos lá. O fundo de dólar é um fundo que compra ativos atrelados ao dólar, é como se você estivesse comprando as notas de dólar americano, só que no Brasil, sem a necessidade de casa de câmbio, sem a necessidade de abrir conta no exterior. Normalmente a gente vai usar contrato futuro, você vai estar exposto à variação da moeda americana. Fundo de ouro é como se você estivesse comprando barrinhas de ouro, só que as barrinhas de ouro, elas têm o preço delas em dólares. Como o seu fundo está no Brasil, você está comprando, você tem é como se você estivesse comprando notinhas de dólar junto com as barras de ouro, né? Então você tem o efeito dos dois ativos. São proteções importantes que assim, dão estrutura para um portfólio, né? Acho que é esse ponto. Em relação ao timing, assim, de novo, usando a metáfora que eu usei do colete salva-vida. Eu prefiro num barco estar com colete salva-vida o tempo todo, porque eu não sei quando vem a onda que vai surpreender. Tem gente que prefere deixar o colete salva-vida guardado e sair correndo para ele só quando a tempestade chegar. Às vezes você não vê a tempestade chegando, né? Acho que esse é o ponto. Muito bem. Bom, vamos entrar agora no terceiro bloco de perguntas que vocês mandaram. Aqui eu selecionei perguntas que têm mais a ver com investimentos ou com estratégias de investimentos. Não são necessariamente perguntas específicas dos nossos produtos, acabam tangenciando nisso, mas é mais uma dúvida de como combinar os produtos, se eu tenho recursos para aumentar, o que eu faço e tal. Então, começando aqui com a contribuição do Henrique, ele fala que tem um dinheiro extra, ele até menciona aqui R$140 mil para receber nos próximos dias e preciso decidir onde aplicar. Partindo do princípio que já tem uma carteira diversificada e balanceada, mas que naturalmente está sofrendo desde ali de final de fevereiro e que não pretendo utilizar esse recurso nos próximos 3 a 5 anos, onde indicariam aplicar e qual a previsão de retorno? Tá. Bom, eu diria o seguinte, essa crise, quer dizer, a gente os mercados estão sofrendo bastante, né? Em particular o mercado de renda variável, e oportunidades estão aparecendo, né? Se você me perguntar, puxa, a gente já atingiu o fundo do poço? Essa é uma pergunta dificílima de responder e eu, se colocasse uma arma na minha cabeça, eu diria que não, né? Eu diria que não há indícios que a gente ainda não possa ver um mercado pior do que a gente está vendo. Mas, dito isso, a correção de preços que a gente teve nesse ano, né, em relação às máximas que a gente teve no final de janeiro ou mesmo em relação ao fechamento do ano passado, já são bem importantes, né? Então, a comparação que eu tenho feito é assim, no Natal ou no Ano Novo, você passou na frente daquela loja e tinha um objeto que você queria muito comprar, esse objeto hoje está com 40%, 50% de desconto. Assim, se você gostava dele a R$100, você deveria estar gostando dele a R$50. Faz sentido comprar ele a R$50? Eu acho que faz, né? Mesmo que amanhã ele esteja com desconto ainda maior, mas já está com desconto grande o suficiente para você, pelo menos aos poucos, ir fazendo esse preço, entendeu? Então, para quem tem dinheiro disponível agora e para quem, mais do que só o dinheiro, mas para quem dentro do seu apetite de risco ainda tem espaço para tomar risco,
puxa, eu acho que faz sentido você tá investindo nos ativos de risco. E aí, então, assim, os nossos fundos de renda variável, né, tanto o FOF Melhores Fundos Ações, quanto a Oportunidade de uma Vida, o MAB Plus e o Microcap, todos eles são formas interessantes de você ir começando a fazer essa posição, né? Os fundos balanceados que a gente tem, o FOF Melhores Fundos, o Carteira Universa, o PRP, eles estão lá dentro fazendo essa dinâmica. Eles têm exposição à renda variável e eles, em maior ou menor grau, podem, vamos dizer assim, aumentar as suas exposições quando nós, gestores, acharmos que está na hora dessa virada, né? Então, eu acho que, objetivamente, eu pegaria eu não sei exatamente quanto isso é do total da carteira. Obviamente que, assim, se a gente vai falando que esse dinheiro disponível é 50% da sua carteira, eu iria mais devagar. Se a gente vai falando que isso daqui é 10% da sua carteira, talvez você poderia ir mais rápido. Eu complementaria dizendo o seguinte, né, para o Henrique, quer dizer, assumindo que ele tem a reserva de emergência dele montada e tal, mas partindo do ponto que ele está trazendo para a gente, que já tem uma carteira bem diversificada e balanceada, quer dizer, se a carteira dele está bem adequada para o perfil de risco dele, que é de novo o tal do suitability, na verdade, esse recurso adicional poderia ser investido nesta mesma carteira. Também, quer dizer, isso. ele distribuir na mesma alocação que ele já tem, se ele estiver num ponto ótimo ali de alocação. Que foi um pouco daquilo que eu falei quer dizer, se tem espaço, né, na dieta dele para tomar mais risco, acho que é uma boa hora para tomar mais risco. Né? Se ele já está bem equilibrado e esse for um dinheiro realmente adicional, talvez, se ele não for um dinheiro, assim, aquilo que eu falei, se for 10%, você pode taticamente aumentar um pouco do risco, né, para aproveitar essas oportunidades. Ok. Bom, a Fernanda traz uma pergunta aqui, ela está receosa em relação aos investimentos, dado a correção de mercado. Ela comenta aqui que já tem recursos no FOF, imagino que sejam melhores fundos, né? Cannabis e Carteira Universa, né? E uma concentração muito grande do investimento dela no Carteira Universa. Na atual conjuntura, já perdeu mais ou menos 10% do valor investido e está com medo de perder ainda mais, né? O que ocorre caso meu dinheiro caia mais de 50% ou até mesmo chegue perto de zero nos próximos meses, como recuperar após crise? Acho que vale colocar aqui num contexto de tamanhos de correção e da natureza dos produtos que ela está, né? Então vamos lá, quer dizer, aquilo que eu falei, a correção que a gente está vendo até agora, ela é bem acentuada, né? E mesmo que se comparado a outras crises que a gente já viu, como a crise de 2008, ela está ocorrendo mais rápido, né? Essa deterioração do mercado está ocorrendo mais rápido, o que talvez dê alguma luz em relação ao tamanho do que ainda falta, ou do que ainda faltaria para o mercado corrigir. Falando especificamente desses produtos, quer dizer, se ela estiver falando do FOF Melhores Fundos ou do FOF Super Previdência, as carteiras têm uma diversificação em classe de ativos que eu acho que ela segura movimentos muito mais abruptos, né, muito mais bruscos do que já aconteceu. Então, por exemplo, a classe de renda fixa a crédito tem sofrido bem menos do que o resto do mercado. Os gestores estão bem animados com oportunidades que estão aparecendo. Os multimercados já reduziram bastante a alocação em risco que eles tinham, foram pegos, assim, em sua maioria, de surpresa, mas já se ajustaram, quer dizer, já não tem mais tanto risco para... Quer dizer, se tiver uma segunda queda do mesmo tamanho do mercado, eles já não vão ter a mesma queda, né? Os fundos de ações são os fundos que normalmente estão mais expostos, vamos dizer assim, de peito aberto para o mercado. Os gestores estão vendo oportunidades de trocar eventualmente um ou outro papel, mas é um gestor que invariavelmente toma mais risco. Então, se o mercado caísse mais 10%, provavelmente eles vão cair mais 10%. Mas quando você combina isso tudo e com as proteções, eu diria que é uma carteira que tende, quer dizer, a queda dela tende a ir suavizando à medida do tempo. Falando ainda do Melhores Fundos, só para vocês terem uma ideia, o tamanho da intensidade do que está acontecendo no mercado, o Carteira Universa era um fundo que tinha uma volatilidade assim, histórica em torno de 4%, 5% ao ano, né? E essa volatilidade hoje está na casa dos 10%, 12%.
Então, assim, os movimentos recentes estão bem intensos e, de fato, eu acho que isso daqui ameniza daqui para frente. E eu acho que, assim, do mesmo jeito que os gestores se protegeram, eles podem virar a mão e pegar. E nós também, no nível de gestão da carteira, estamos bem atentos para essas oportunidades. Por exemplo, essa semana tem um gestor de renda variável que a gente gosta muito, que desde o início da Vitrio, esse gestor está fechado para novas captações. Esse gestor anunciou que vai reabrir pontualmente os fundos para captação. A gente foi lá, conseguiu uma captação, então a gente vai entrar com esse gestor dentro do FOF Melhores Fundos, compondo a parcela de ações. Então, essa é uma forma, lembrando aí da primeira pergunta que a gente respondeu hoje, é uma forma seguinte: eu vou pegar um preço mais baixo de bolsa e vou aumentar a alocação que a gente tem em renda variável. Então, assim, quando o mercado virar, a gente está pegando uma esteira mais limpa. Nos outros dois produtos, só me lembro, era carteira inversa e cannabis. Cannabis, esse daqui é um setor eu diria o seguinte: o potencial do setor de cannabis segue inalterado, né? Nada dessa crise desmonta a tese de que os avanços na medicina com o uso do canabidiol estão aí para ficar, e o ritmo da legalização e da inserção desses produtos no mercado, acho que isso daqui não está comprometido, mas é um ativo de risco, né? E todos os ativos de risco estão sentindo, né? As pessoas estão se desfazendo dos ativos de risco, buscando aí um pouco de proteção em lugares mais seguros, né? Então, esse mercado está sofrendo com isso também, ainda que ações de empresas farmacêuticas possam estar em alta por conta aí da busca por um remédio ou para a cura do coronavírus, né? A única compensação é que, como o fundo ele tem a exposição cambial, está tendo um colchão aí que está segurando um pedaço dessa desvalorização das ações, porque você está com a proteção cambial automática, porque a gente compra ações no exterior. E o terceiro, carteira inversa, acho que de todos os nossos fundos, é o fundo onde a gente está sendo mais ativo, né? Muito em linha com as mudanças na carteira Empíricos, que é o relatório que inspira, né, o carteira inversa, é onde a gente tem sido mais ativo. Então, no começo da crise, teve um primeiro movimento ali, logo depois do Carnaval, onde a gente chegou até a reposicionar a carteira, imaginando que dava para aproveitar aquela queda inicial que tinha tido, né? Para quem lembrar, parece que já faz muito tempo, mas a quarta-feira de cinzas, quando a gente voltou, o mercado lá fora já tinha caído 2, 3 dias. Então, aquilo surpreendeu alguns gestores. Mas logo em seguida, a mudança foi de cortar radicalmente o risco da carteira. Então, a parcela de renda variável que chegou a ser 35%, 40% da carteira em alguns momentos, ela caiu para 15%, também em redução um pouco, aumentando a parte de renda fixa. Depois, agora, mais proteção, reduzindo inclusive a exposição de renda fixa no Brasil, porque só lembrando, a renda fixa no Brasil ela varia, né? Ela não é, especialmente uma parte da renda fixa que a gente faz no carteira inversa, que são os títulos atrelados à inflação de longo prazo, as taxas abriram, então também teve uma redução ali, e troca de papéis, né? Assim, achando oportunidades relativas saindo de papéis que acho que vão ter uma recuperação mais longa, para papéis que entraram em liquidação e podem ter uma recuperação mais curta. Então, a gente está sendo bastante ativo na gestão disso. Então, de novo, eu acho que é a mesma coisa que eu falei para o Melhores Fundos, acho que aqui vale mais ainda. Quer dizer, uma eventual queda de mesma magnitude ou intensidade, se a gente tivesse um segundo degrau agora não nos pegaria de surpresa como a primeira queda pegou. Então, com chance até de a gente ganhar até, eventualmente, se tivesse o mercado indo mal ou indo de lado, mas, sem dúvida nenhuma, estamos muito atentos para não perder a oportunidade
quando e se o mercado virar. Então, quer dizer, eu acho que assim, o cenário de recuperação ele vai ocorrer, né? Ainda não, eu acho que é impossível alguém cravar quando ele vai ser, né? Existe uma especulação de, puxa, o mercado vai virar quando alguém sinalizar com a cura, né? Ou quando a gente tiver uma noção melhor de qual vai ser o estrago ou a duração desses lockdowns e desses isolamentos, mas aí já é uma questão bem mais profunda aí de análise econômica. Eu só complementaria aqui para a Fernanda dizendo o seguinte, quer dizer, eu imagino, Fernanda, que você não tenha só esse recurso, você tem a sua reserva de emergência, algo sempre importante, né? Até por isso, essa semana a gente trouxe, estamos trazendo agora na próxima semana mais um produto, que é o DI, né? Que o Jojo comentou há pouco, até para você também ter essa oportunidade na Vitro, né? Não necessariamente precisar ter essa oportunidade apenas em outra corretora, em outra gestora, no banco onde você tem relacionamento também. Mas entenda que num momento de crise aguda como essa que a gente está passando, o termo técnico é dizer a correlação vai para 1. O que quer dizer isso? Quer dizer, todas as classes de ativo de risco, né, isso vale para tudo isso que o Jojo acabou de comentar, tendem a ir na mesma direção, né? Então, em momentos normais de mercado, você tem alguma classe de ativos indo mal, outras eventualmente estão indo bem. Quando você tem uma crise aguda, o mais normal é que tudo, pelo menos num primeiro momento dessa crise, performe mal. Aí dá um pouco dessa sensação de que a sua carteira como um todo não está funcionando bem. Fique tranquilo, se você tem uma perspectiva de longo prazo, se você tem a sua reserva de emergência montada, a gente está bastante animado com as oportunidades que vão vir dessa crise e a gente diz isso com base na nossa experiência. Todas as crises passadas representaram grandes oportunidades de investimento. Vai recuperar tudo muito rápido em um mês? Não, esquece, não é essa a visão. Mas, puxa, se você tiver realmente pensando aqui para longo prazo, como a gente imagina que uma carteira como essa esteja, você vai ter boas notícias aí ao longo dos próximos 12 meses. E no diário de bordo da semana passada, eu fiz um relato aí de pessoal, mas de várias crises aí que o Brasil e o mundo enfrentaram nos últimos 25 anos. E lá tem até uma tabelinha que mostra o tamanho das quedas e o prazo que demorou para recuperar aquilo. E aí, assim, essa crise super intensa e cheia de novidades e de desafios, né, para o convívio humano até, mas você vê que, assim, do ponto de vista de mercado, ela não é tão... Né, ela está dentro de um contexto que a gente já enfrentou outras vezes. Né, e lá tem os prazos de recuperação, teve recuperações que demoraram 6 meses, 12 meses, 9 meses. Eu acho que vale revisitar lá, a tabelinha está disponível no site e no aplicativo. Bom, no site, desculpa. Aí eu tenho aqui, juntando as perguntas e contribuições do Jefferson, do Luiz Antônio, do Luiz Carlos e do João Felipe, né? Um deles fala: quero primeiramente agradecer muito pelo excelente trabalho e transparência que vocês sempre mantêm com todos os investidores. Obrigado, acho que isso é parte do nosso trabalho, é nossa obrigação junto a vocês. Tá? A minha dúvida era a seguinte: nesse cenário atual, mesmo mantendo o equilíbrio em meu portfólio e tendo posições já em proteções como ouro e dólar, se em particular eu quiser buscar correr algum risco, e aí ele está falando muito de bolsa aqui, né? Referente às quedas do cenário atual, ele compara através dos próprios fundos voltados em ações, ele conseguiria obter a mesma simetria de lucros ao invés de investir de forma livre? Então a pergunta aqui é: tem um recurso adicional, estou querendo eventualmente botar mais em risco, faço isso através de fundos ou faço isso através de ações de forma direta? Essa é a primeira parte da pergunta. E aí a segunda parte aqui, lembrando, gente, eu estou juntando aqui várias pessoas com o mesmo interesse. Um deles fala: dentre os fundos da minha carteira, MAB Plus, Microcap, Alert e o plano de previdência, caso pudesse focar em somente um para fins de aporte adicional, deveria focar na previdência? Tá. Então vamos lá. A primeira parte da pergunta, quer dizer, aí até um testemunho pessoal, quer dizer, eu sempre preferi investir, mesmo trabalhando no mercado financeiro, mesmo, quer dizer, estando assim, no grupo dos profissionais, né, e quem tem recursos e equipe para estar o tempo todo olhando o mercado, eu sempre preferi investir em ações através de fundos. Por quê? Porque tem equipes dedicadas fazendo aquele trabalho específico de acompanhar as ações, entender os seus modelos de negócio,
entender as oportunidades, entender as coisas bem específicas de cada setor e de cada empresa, né? Imagina o seguinte, você entrar e ir direto no mercado de ações, é você contra várias dessas equipes que eu acho que tem uma competência e um foco maior para fazer isso. Então, eu sempre preferi fazer ações. O upside que você vai pegar investindo num fundo ou investindo num papel direto é o mesmo descontado que você vai pagar para essa equipe fazer isso para você. Então, descontado taxa de administração e eventual taxa de performance, o upside que você vai pegar num papel, quer dizer, obviamente, é o upside daquele papel, quando você vai pegar num fundo, é o upside dos papéis que o fundo comprar. Então, eventualmente, você também vai estar com a carteira mais diversificada, né? Obviamente, se vier se você receber uma mensagem do futuro dizendo qual papel vai subir, aí compra ele e conta pra gente, a gente põe ele dentro dos fundos. Mas brincadeiras à parte, quer dizer, dado que não dá para ter essa certeza qual é o papel, eu prefiro estar com uma equipe que consiga fazer isso. Indo para a segunda pergunta, a gente respondeu essa pergunta na live, né? Acho que foi a nossa pergunta de fechamento. E aí eu acho que assim, dentro dos fundos de ações, cada um deles, dos nossos fundos, tem um bom argumento para você investir, né? Eu gosto eu lá no dia da live destaquei o FOF Melhores Fundos de Ações porque eu acho que você está nesse conjunto aí de alguns dos melhores gestores do mercado, todos empenhados nessa recuperação, né? O Patrick falou da oportunidade de uma vida, que tem uma carteira, vamos dizer assim, agnóstica em relação a tamanho de empresa e realmente procurando agora quem são aquelas empresas que caíram e agora são uma oportunidade de recuperação incrível. O Kiki falou do MAB Plus, que é uma boa combinação entre as melhores ações da Bolsa, que sofreram também como se fossem as piores, né? E tem uma parcela do microcap, que são aquelas empresas também de qualidade, mas de tamanho menor, que nessas horas acabam até mais esquecidas, né? Então, e tem o próprio microcap. Então, eu diria o seguinte, sem querer ficar em cima do muro, mas eu acho que todos os fundos têm sua qualidade, né? Acho que ainda tem uma pergunta se é melhor isso ou através de previdência, né? Previdência é uma carteira bem mais, vamos dizer assim, ela é bem mais estruturada e equilibrada. A parcela de renda variável lá é alguma coisa entre 20% e 25% da carteira. Tem os multimercados. A Previdência tem uma grande vantagem, que é no longo prazo, ela tem a melhor tributação, né, que acaba chegando em 10%. Então, mas eu acho que são coisas um pouco diferentes, né? Se você quer, aí eu acho que tem a ver com o teu perfil de risco e quanto esse adicional aí de incremento de risco cabe dentro da tua estrutura, né? Se você está querendo, com certeza os fundos de ações vão ser um risco mais concentrado, né? Você ir para o superprevidência é um risco mais, vamos dizer assim, mais diluído. Tem até o próprio fundo de previdência, o arrojado, que tem uma concentração maior de renda variável, né? Com 70%, e o 30% está nas NTNBs longas, que também abriram, em algum determinado momento vai ser uma oportunidade de você pegar o fechamento. Porque pensa o que está acontecendo, né? O Banco Central diminuiu os juros ainda mais essa semana, né? De 4,25 para 3,75, e as taxas longas estão abrindo. Então, a curva de juros brasileira, ela está inclinando, né? Então, assim, tudo que a gente viveu, talvez nos últimos 12 ou 18 meses, que foi se apropriar desse fechamento de curva, talvez a gente vai ter a oportunidade de fazer isso de novo, né? Quase que assim, a chance vai ter um replay, né, desse movimento, talvez em algum momento aí nos próximos 6 ou 12 meses. É isso aí. Eu diria ainda o seguinte, quer dizer, quase toda a minha experiência profissional, boa parte dela foi em renda variável, e eu vi muita gente, quando tentou fazer sozinho, Jojo, às vezes até começou bem, mas depois tem muita dificuldade de fazer os rebalançamentos devidos, que hora é o momento de vender uma ação que deu muito certo e trouxe um resultado grande, e principalmente aquelas onde você não acerta a mão e você erra, você vira um torcedor de longo prazo, deixa de ser investidor
para ser um torcedor de longo prazo e não tem talvez a disciplina ou mesmo a competência, dado que não são necessariamente pessoas formadas no mercado, né? Para entender, puxa, ali eu errei mesmo, eu tenho que vender e botar esse dinheiro numa outra ação. Você até deixa de contar nas rodas de amigos, né? Essas são aquelas que... Exato. Então quase que assim, no limite, para fechar, não sei qual deles aqui que eu juntei as perguntas, fez a pergunta específica disso, mas quase que assim, se você não quiser fazer via gestor, que é a nossa recomendação, e não for uma pessoa que acompanha mercado, compra um BOVA11, o ETF que replica o Ibovespa, pelo menos você vai estar numa carteira minimamente balanceada, ao invés de tentar acertar sozinho em uma ou em duas ações. Tá? Exato. Bom, vamos aproveitar aqui a pergunta do Éder, Jojo. Essa é uma pergunta que a gente responde bastante. Tem um diário de bordo, talvez um dos mais lidos que você já escreveu, que é aquele do Waze, onde a gente fala bastante disso. E o Éder traz aqui, hoje a minha principal dúvida e necessidade é saber como montar um portfólio balanceado, mas que tenha potencial de bons resultados. A boa notícia é que os mercados estão ficando de novo, como a gente chama, com prêmios, né? Quer dizer, com expectativas de retorno mais elevados, ainda que a gente ainda esteja vivendo o momento de crise. Então, o momento de pensar como monta um portfólio não é diferente, a forma não é diferente do que a gente responderia há 4 semanas atrás, apenas a expectativa de retorno agora está potencialmente maior. Então, vou pedir para o Jojo explicar desde a constituição da reserva de emergência até passar pelo perfil de risco e montagem de carteira. Então, vamos lá. Assim, tem alguns passos importantes aí quando você se dispõe ali a montar a sua carteira, né? O Pedro comentou, a primeira é a reserva de emergência, né? Alguns chamam de colchão de liquidez, outros chamam de reserva de emergência, mas nada mais é do que você ter o dinheiro que você vai precisar no curto prazo e, mais do que isso, o dinheiro que você pode precisar e você não sabe, né? Então, tem várias regrinhas de aproximações, assim, regrinhas de padeiro, que é assim, você fazer um múltiplo dos seus gastos mensais. Então, tem gente que acha que você precisa guardar 3 meses de gasto, tem gente que gosta de fazer um número maior, 6 meses. O fato é o seguinte, tem que ser um número que você perceba como relevante para, assim, cobrir aquela surpresa. Putz, meu carro quebrou, ou teve um vazamento aqui em casa, ou, Deus me livre, tive uma emergência médica, alguma coisa que está fora do teu orçamento mensal, mas que você não vai ter problema de fazer frente a isso. Além de uma própria perda de receita com uma perda de emprego. Exato, né? Exato. Então, tem gente que pensa que aí equipara isso a um seguro-desemprego, ter 6 meses de renda. Quer dizer, alguma coisa que você possa rapidamente acessar aquele dinheiro sem ter que se desfazer dos teus bens, dos teus investimentos de forma na hora errada. Abrupta, exatamente. Né? Então, para isso, a gente, na semana que vem, na segunda-feira, a gente lança o Vitrio Selic Simples, né? O nosso fundo taxa zero DI, que ele vai servir perfeitamente para essa função. Resgates são pagos no mesmo dia, desde que feitos até a hora do almoço, e com rendimento atrelado à taxa Selic determinada pelo Banco Central, que foi o que eu disse, que está hoje em 3,75. Não é um retorno fantástico, mas é um lugar para você, em vez de deixar o dinheiro no colchão, em vez de deixar o dinheiro parado em conta, é uma forma de você remunerar essa sua reserva de emergência. Feito isso, o próximo passo é você pensar no seu perfil de investimento, né, no seu perfil de investidor, e ali a gente quer descobrir o seguinte: quais são os seus objetivos, né? Qual é a sua capacidade de aguentar os trancos da estrada para atingir o seu objetivo, né? Se a gente perguntasse essas 2 perguntas soltas, muito provavelmente a maior parte das pessoas responderia que ela quer o máximo de retorno e ela não quer correr risco nenhum. A notícia ruim é que essas perguntas estão atreladas. Então, obviamente, para você atingir um retorno muito maior, você vai ter que correr mais riscos. Se você tiver limitado no tipo de susto que você quer tomar ou no tipo de balanço que você quer correr, você tem que aceitar um retorno menor, né? Então, partindo do retorno da sua reserva de emergência, que é o retorno
olha, ali você não vai ter susto nenhum. É quase como se você fizesse uma gradação de retornos esperados, né? E de riscos esperados. Então, imagina o seguinte, quanto maior o retorno que você vai querendo, é uma boca de jacaré que vai abrindo. Então, assim, poxa, se você quer um retorno que está aqui, você sabe que tem um risco dele sair daqui até aqui, né? Então, você quer ganhar 20%, 30%, 40%, existe uma chance de você perder 10%, 20%. Né? E aí você vai colocando fichas, né? Ou colocando moedas em cada um de diferentes ativos de tal forma que você vai tentando cobrir esse mapa de retorno esperado e respeitando sempre esse seu limite. Né? Dentro desse jogo tem qual é seu horizonte de investimento, porque alguns desses retornos têm mais tempo demoram mais tempo para maturar, né? Tem qual é a sua capacidade de reinvestimento, de investir ao longo do tempo, porque isso também ajuda a determinar um pouco isso. O que a gente está fazendo na Vitrio para tentar orientar isso, né? O Pedro falou, eu escrevi o Waze, depois escrevi um outro diário de bordo sobre nutricionista, porque muito desse processo se assemelha a você ir num médico que faz todos os exames físicos e clínicos em você, né? Pede exame de sangue e tal, aí ele define define a sua dieta perfeita, assim, quantas calorias você pode ou deveria comer se você é um atleta, para manter o teu ritmo, se você quer perder peso, quanto você deveria ingerir para continuar saudável, mas reduzir o peso. Aí com aquele número que você foi no médico, você vai no nutricionista ou no nutrólogo e ele vai te ajudar a escolher quais são os ingredientes para você fazer aquele prato, né, nas suas refeições super equilibrado, com proteínas, carboidratos, massa magra, né, o papo todo. E aí você leva isso depois num super chefe de cozinha que vai tornar isso mais agradável, vai botar aquela pimenta, vai botar um tempero e tal. É exatamente o que a gente está falando aqui. É definir todos os perfis, depois entender os ingredientes e montar eles de uma forma que adeque à sua dieta, né? Então, na Vitrio, a gente tem alguns produtos que já são, vamos dizer assim, pratos prontos, como se você chegasse nesses fornecedores que já te entregam todos os pratos de todos os dias já equilibrados, né? Então, o Carteira Universa se propõe a fazer isso. Para um determinado perfil de risco, ele já investe em várias classes de ativos e pretende ter esse equilíbrio. O PRP, a mesma coisa, né? O Money Rider lá fora faz a mesma coisa. O FOF Global, que é o Melhores Fundos Global que a gente acabou de lançar, faz a mesma coisa lá fora, várias classes de ativos. O Melhores Fundos aqui no Brasil também faz a mesma coisa, assim como o Superprevidência faz a mesma coisa. O que vai diferenciar entre eles obviamente, os que são no Brasil, os que são no exterior, aqueles que estão no veículo de previdência que tem uma tributação melhor em troca de um prazo maior, os que não estão na Previdência, os que investem direto em ativos ou os que investem através de fundos. Mas todos esses produtos servem como um prato pronto, vamos dizer assim. Então, o que a gente normalmente gosta de recomendar é que eles sirvam como a base da tua alimentação, a base do teu investimento. E aí, em torno disso, a gente acha que os outros produtos servem para você ir construindo, vamos dizer assim, parte da personalização mais de acordo com o teu objetivo, o teu investimento. Então, puxa, eu gostei do Melhores Fundos, mas eu tenho um apetite para mais risco, eu tenho mais calorias aqui que eu preciso ingerir todos os dias. Beleza, então vamos complementar isso com um investimento maior em ações para você sair do 20, 25 de ações e ir para 30. Então você agrega com alguns dos fundos de ações. Para fazer isso, então é importante eu equilibrar com mais proteções. Então eu agrego, é como se você fosse turbinando um pouco aquele fundo. Você pode ter ao contrário. Não, o Melhores Fundos serve para mim, mas eu queria tirar um pouco do risco. Então você aumenta um pouco das proteções e eventualmente aumenta a sua reserva de liquidez ou
complementa ele com mais multimercado para diluir um pouco mais a parte de ações. E aí você vai montando vamos dizer assim, essas combinações. Hoje a gente já está testando internamente um modelo para fazer essa conversa que eu tive aqui de forma individual para cada um deles e qual é a melhor forma de trazer isso para dentro do nosso site, do nosso aplicativo. Eu acho que quando a gente tiver com a DTVM no ar, isso vai ser uma realidade, né? O nosso pessoal de atendimento já está testando, vamos dizer assim, essa mecânica ali até na hora da recomendação, e isso tudo nasce da recomendação da área de gestão, quer dizer, não tem, quer dizer, os inputs e as expectativas e os cenários são todos, obviamente, determinados pela área de gestão. Então, é uma forma da gente tentar levar aí essa individualização para todos os nossos clientes. Então vocês vão ter um número grande de ferramentas e simuladores a partir do início da DTVM, que vão auxiliar bastante nesse trabalho. É um dos principais argumentos, eu diria, para assim que vocês tiverem a oportunidade, migrarem para a DTVM. Isso vai acontecer nas próximas semanas. E esse é um dos motivos pelo qual, assim, a gente às vezes, não apareceu essa pergunta, mas as pessoas, por que vocês têm tantos produtos, né? A gente justamente tem vários produtos para que a gente tenha a melhor possibilidade de personalizar essa jornada e essa experiência para cada um dos investidores. Quer dizer, nenhum investidor precisa ter todos os fundos, né? A gente tem alternativas diferentes, assim, em blocos diferentes, justamente porque você tem o investidor mais arrojado, o investidor mais sofisticado, o investidor que está começando, o investidor que tem um ticket menor, o investidor que tem um ticket maior, o investidor que tem um horizonte maior. Então, tem inúmeras combinações diferentes dos nossos produtos, mas eu brinco assim, tirando eu e o Patrick, provavelmente que temos todos os produtos investidos, até como uma forma de manter o nosso alinhamento e dar vida para os produtos. Quer dizer, os investidores não precisariam ter todos, porque eles têm realmente essa intersecção de mandatos e de estruturas para atender esses diferentes níveis de risco e de intensidade que cada cliente pretende. Legal. A última desse bloco, eu vou usar aqui a pergunta do Luiz Carlos. E ele fala, está preocupado que ele está com prejuízo até a data de ontem, 18/3, de cerca de R$ 4.500 em investimentos diversos na Vitro. Enfim, ele está vendo aí o mercado só caindo, né? A minha pergunta é se devo tirar tudo e comprar ouro, ou algo seguro, ou espero passar. Essa pergunta é fundamental, Luiz Carlos. Eu acho que é importante a gente extrapolar ela, não só para o teu caso aqui individual, mas principalmente o que a gente está querendo fazer aqui é usar a dúvida de cada um para tentar responder o que nos parecem ser dúvidas Sim. de um público maior, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento de pânico dos mercados, né? Como o Jojo falou no início, difícil dizer se a gente já bateu no fundo do poço, talvez não tenhamos batido ainda. E a pior coisa que a gente entende que o investidor pode fazer é panicar, né? E panicar Exato. seria exatamente, vende tudo a qualquer preço. E no caso dele aqui, o que ele até pergunta, e tiro todo o meu risco e depois vou para uma proteção tipo o ouro, né? Quer dizer, conta para ele o que pode acontecer. Eu diria o seguinte, então aqui é um duplo não, né? Eu não acho que você deveria... E ele ainda fala que não vai precisar do dinheiro agora, tá? Então não é aquele caso de quem estava eventualmente se desesperou porque apareceu uma necessidade de curto prazo e ele precisa realizar. Infelizmente, assim, se o final da pergunta fosse eu preciso do dinheiro agora, você não teria muita opção e ficaria o aprendizado para ter a reserva de emergência no futuro. Mas, assim, por que eu disse que a resposta aqui é não? Pelo seguinte, primeiro é aquilo, o mercado já realizou uma queda muito violenta, né? Muito rápido, muito violenta. Né? Repetindo, chegou no final do poço? Difícil de dizer, mas o movimento de realização já é muito violento, né? Então, vender agora seria você confirmar, né? Você carimbar que você está se desfazendo dos seus ativos num preço aparentemente muito abaixo do potencial deles, né? Então, a minha recomendação é que você não faça isso, até porque você falou que tem um horizonte mais longo e aguenta
o tempo de recuperação que você pode ter, né? Por que eu não iria tudo para proteção? É aquilo que a gente falou. Na minha cabeça não faz muito sentido você ter proteção sem ter o que proteger, né? Porque aí, na verdade, você estaria trocando de risco. Você estaria... É quase como se você falasse assim, eu estou deixando de apostar numa coisa que eu acho que vai continuar, que eu achava que ia subir, mas está caindo, e vou botar numa coisa que eu acho que vai subir, com a chance de você errar naquilo ali também. Então a gente gosta muito mais das alocações. Se a tua pergunta fosse, eu vou sair de tudo de risco e vou para a reserva de emergência, aí a minha resposta seria um não, talvez, né? Porque eu continuaria dizendo que eu não acho que você deve, no pânico, se desfazer das suas posições, ainda que eu entenda a dor de estar perdendo os R$ 4.500, sem dúvida nenhuma, mas se fosse para falar, olha, eu exagerei no risco do que eu estou correndo, eu não tolero mais nenhum momento de volatilidade, eu não tolero mais nenhuma perda adicional, eu não tenho horizonte de tempo para esperar uma volta, aí eu falaria, sai e vai para o fundo DI, sai e vai para a reserva de liquidez, ali é o teu colchão tranquilo. A proteção sem ter o que proteger não necessariamente é uma reserva de... Pode trazer novas perdas, né? Exatamente. A valorização do real frente ao dólar no momento de melhora, a própria queda do ouro e tal. Só o parênteses é o seguinte, se esse fosse o cara que fala assim, puxa, mas eu moro no exterior e tô aqui, esse dinheiro que está aqui, eu estou lá, aí o dólar passa a ser a sua reserva de emergência. Mas o dólar para um brasileiro não nos momentos de crise ele parece ser a reserva de emergência, mas nos momentos bons ele não é. Então... E aí deixa eu aproveitar, essa pergunta foi ótima, né, que deu para a gente falar bastante do processo de alocação, mas eu queria aproveitar também essa contribuição para fazer um convite. Quer dizer, o perfil de investidor, que é um procedimento até obrigatório do ponto de vista da regulação, né, quando você entra numa gestora, uma distribuidora, enfim, num banco, ele está ali disponível para você refazê-lo, se você quiser. E a gente vê que, de fato, o investidor ele conhece mais o apetite dele para risco nos momentos difíceis, né? Nos momentos de bonança, onde tudo sobe, os fundos estão com retorno espetacular, ele começa a se acostumar com um padrão de volatilidade que não o incomoda, né? Porque a notícia que vem é só boa. Estou ganhando dinheiro todo dia, né? Nesses momentos de crise que você se conhece mais como investidor. Então, fique à vontade também para refazer o seu perfil de investidor lá no nosso site, no nosso aplicativo. Não deixa de ser um processo de você se conhecer melhor. E eu reforço também a importância de, ao fazer esse preenchimento, quer dizer, você ser o mais fiel possível àquilo que você acredita, àquilo que você sente, como também está sempre com a sua informação cadastral atualizada, que são essas informações de patrimônio, ativos financeiros, renda mensal, que não só por serem obrigatórias estão lá, mas também que nos ajudam a ajudar você a montar essa carteira balanceada. E com todos esses simuladores e ferramentas novas que a gente comentou há pouco, que vocês vão ter disponíveis no mundo da DTVM, fundamental essa informação estar bem atualizada para que o resultado que saia do uso dessas ferramentas possa te ajudar bastante. Não. E a comparação que eu faço, como eu fiz com o médico, assim, não adianta nada você chegar na consulta médica e falar não fumo, não bebo, não, né, corro 8 vezes por semana e os seus exames falarem coisas diferentes, né? O importante é que você seja o mais fiel possível para que a recomendação e a personalização seja a melhor possível também. Bom, Jojo, na live dessa semana a gente falou muito de produto, acho que o foco maior foi produto, mas eu tenho algumas poucas aqui que tangenciam de novo produtos específicos, deixa eu trazer algumas para a nossa discussão, né? O Eber fala, gostaria que vocês abordassem no plantão de dúvidas qual foi a causa principal da desvalorização do Carteiro Universo. Há uma posição grande em algum ativo que esteja sofrendo mais com a crise? E aí acho que vale tocar de novo aquela ideia da correlação 1, né, nos momentos de crise, e explicar os books do Carteiro Universo para quem não conhece, mesmo para quem é investidor, mas não está com tudo na ponta da linha. Vamos falar como é que o Carteiro Universo é montado e como é que ele estava até o Carnaval, que é talvez a marca aí do início da crise. O Carteiro Universo combina algumas classes de ativos diferentes, né? Ele combina uma parte de renda fixa, e essa parte de renda fixa ela é títulos do governo, ela não tem crédito, mas ela tem, no título de governo ela vai para dois lados. Tem um lado que é o fundo DI,
pós-fixada, né, a LFT pós-fixada, que é quase que o caixa, né, que a gente chama do caixa parado no fundo, e tem os investimentos em pré-fixados, né, em títulos pré-fixados ou os títulos atrelados à inflação. Historicamente e recentemente, essa parte estava praticamente não tinha pré-fixado, estava tudo concentrado em ativos de longo prazo, NTNB longas, né, aproveitando aí, vamos dizer assim, o fechamento de juros dessa curva longa. A segunda parte da carteira é a parte de ações, né? E aí na parte de ações você tem um book mais estrutural e um book mais tático. Então, uma parte onde tem ações para carregar mais para o médio e longo prazo e uma parte um pouco mais dinâmica, né? Essa participação em renda variável, ela veio crescendo aí desde o início do fundo, lá em junho do ano passado, grosseiramente falando aí dos 25%, 30% até uns 40%, 45%, e era mais ou menos onde a gente estava antes do carnaval ali, né, começo de meados de fevereiro. A terceira parte da carteira é a parte de fundos imobiliários. Essa parte da carteira também, assim, a gente veio num crescente no ano passado, chegou a 12%, 13% da carteira, até um pouco mais, e vinha reduzindo ela depois da alta forte que esse setor teve na virada do ano. Então ela estava aí em torno de uns 10% da carteira. E, por fim, uma parte de proteções, né? A parte de proteções, ela normalmente é feita através de ouro e do dólar, né? Essa é a principal combinação da carteira. Então, grosseiramente falando, essa é a divisão do Carteira Universo e como é que ele estava posicionado antes da crise. O Carteira Universo não tem nenhuma grande concentração específica em um papel, né? Nada que seja relevante, nem que explique a queda. O que explica a queda é que, assim, como o Patrick falou, a gente teve um movimento muito forte de realização das ações, né? E quase que, assim, quando a gente fala que essas correlações vão para é como se uma queda puxasse todas as outras. Então, está caindo ali na areia movediça, puxa a mão de todo mundo e vai todo mundo junto. Então, o fundo teve perdas na parte da renda fixa, especialmente essa renda fixa longa, que os prêmios abriram, né? Então o preço dos ativos caem. Teve perdas bem relevantes na parte de ações e as proteções, quer dizer, o ouro em particular, foi o que eu falei, de meados de fevereiro para cá, o ouro caiu em dólares, né? E a parte de dólar, essa sim compensou e essa sim ganhou, né? Além disso, teve um movimento que na primeira realização de perda, na verdade, antes do carnaval a gente tinha até uma proteção maior em própria bolsa, a gente tinha tirado essa proteção. Depois da crise, depois do começo da crise ali, ainda no final de fevereiro, teve um pequeno movimento para tentar recuperar, aproveitar aquilo que parecia ser uma queda importante das ações, mas aí depois a gente veio cortando bastante o risco. Então, nessa volatilidade doida dos últimos dias, né, se você lembrar, na quinta-feira da semana passada foi o dia dos 2 Secret Breaks, na sexta-feira foi um dia de forte recuperação, aí na segunda-feira foi um dia de novo Secret Break. Então, você tem movimentos indo e vindo, mas assim, essa semana toda a gente já veio com uma carteira bem mais reduzida, quer dizer, a carteira já se protegeu bastante da queda dessa semana, né? E tentando aí aproveitar, a gente já nessa semana também já levantou um pouco o risco para aproveitar um pouquinho dessa normalização, ainda que pontual. Então, a resposta é a seguinte: não tem nenhum número, não tem nenhuma explicação pontual, a não ser assim, o derretimento dos mercados, mas o principal, vamos assim, vilão da carteira tem sido a renda variável. Sem dúvida. Muito bem. Eu vou agora para a pergunta do Renzo. O Renzo pergunta: os fundos tiveram muitas retiradas ou nada preocupante para o patrimônio dos fundos? Deixa eu primeiro, Renzo, começar te respondendo, falando da Vitrio como um todo. A gente não teve
nenhum dia durante a crise com captação líquida negativa. O que quer dizer isso? Todos os dias a quantidade de aportes superou o pedido de retiradas, né? O que é uma sinalização também muito boa do trabalho que a gente está fazendo, bem como dos produtos novos que a gente tem trazido e que tem ajudado a montar esse portfólio, inclusive de proteções, como é o caso mais recente aí do Vítrio Dólar. No ano, inclusive, a gente só teve um dia de captação líquida negativa, foi precisamente o dia 24 de janeiro, quando nós fizemos uma provocação para a base de investidores de um produto específico, que é o Vítrio Exponencial, chamando para uma redução de 50% no investimento que eles tinham naquele fundo, por entender que a ação que aquele fundo investe, que é a ação da XP, já tinha andado bastante e a relação retorno-risco já não estava tão legal assim. Então a gente está bastante confortável nesse sentido. Claro, quando você olha fundo a fundo, a gente tem alguns que vêm tendo algum fluxo de resgate, mas ele é muito pequeno perto do total. São os produtos de risco como melhores fundos, o próprio Carteira Universo, também o Exponencial. A gente viu que muita gente que acabou não seguindo a nossa orientação lá em 24 de janeiro, quando começou a crise, e também teve notícias específicas e negativas para a própria ação da XP, acabaram, talvez de maneira um efeito retardado, né, fazendo o pedido de resgate. A maior parte da queda de patrimônio nos fundos até agora é basicamente, então, a própria desvalorização dos ativos, e como a gente disse, assim, dando uma perspectiva de recuperação, olhando aí algo como 12 meses, a gente está bastante animado. Eu chamo de novo a atenção para o ano de 2009, né? A última grande crise foi 2008, em 2009 a Bolsa dobrou, né? Então, Exato. Os retornos podem vir muito rápido, também se você não tiver com o pé na água, né? Quer dizer, testando ali com algum risco, às vezes você perde esse retorno. E tem vários estudos estatísticos que mostram que se você perder alguns poucos dias no processo de recuperação, você abre mão de boa parte do ganho. Exato. Né? Indo agora aqui para a pergunta do Cláudio, ele assistiu a nossa live essa semana, Jojo, e falou que não ouviu, não se atentou ao posicionamento da Vitro com relação a um específico de bolsa, que é o Microcap Alert, onde vejo alguma análise a respeito. Você quer comentar um pouquinho desse fundo? Bom, só lembrando, Microcap é o nosso fundo de ações, o mais recente que a gente lançou. Ele se inspira no relatório homônimo, né, da Empíricos, que é o relatório Microcap Alert, assinado pelo Max e equipe. A gente conversou bastante com o Max para entender um pouco como é que está a cabeça dele em relação às ações e o comentário que eu acho que vale, até o momento a gente não teve nenhuma movimentação no relatório, então o que a gente tem feito na carteira é apenas mantendo a carteira e eventuais rebalanceamentos ao longo desse período, mas o que ele está falando ele está bem atento, né, e ele tem sido bem eloquente aí, tanto nas mídias sociais quanto no Telegram e nos próprias atualizações de relatório, nas lives que eles têm feito. Ele está bem de olho nas empresas, quer dizer, ele está satisfeito com o posicionamento de muitas das empresas da carteira que estão fazendo programas de recompra de ativos, né? Quando as empresas usam o caixa que elas têm para recomprar as suas ações, porque entendem que as ações estão em liquidação e eles acabam com isso defendendo um pouco das ações e melhorando a sua estrutura ali. Além disso, eles estão estudando, obviamente, reposicionamentos técnicos de mercado, né? Papéis que estavam caros e que eles eventualmente estão olhando para entrar. E a gente está aguardando aí, provavelmente, quando sair algum tipo de atualização para executar isso na carteira. Por enquanto, a gente não tem feito nada. Assim que isso sair em algum relatório, a gente está pronto para avaliar para fazer. Né? Nos outros fundos, no Oportunidade de uma Vida já teve alguns movimentos pontuais, a gente já fez, no Carteira Universo também, no PRP uma outra coisa, então a gente tem feito. No Money Rider lá fora também teve alguma coisa. Melhores fundos, você comentou há pouco, vai entrar um novo gestor. No próprio Canabidiol também teve mudança, então assim, a gente tem feito, tá bem ativo aí em relação a todos os fundos. Muito bem. Pessoal, chegamos agora no último bloco aqui desse nosso vídeo hoje de plantão de dúvidas, né? São questões mais relacionadas ao movimento de mercado. Eu confesso até perguntas que eu
que eu curto bastante. Então vamos começar aqui com... Já sabemos quem vai responder. Se for difícil, eu jogo com o Jojo. Essa aqui é a minha regra de bolsa aqui. O Cleonísio pergunta: boa tarde a todos da equipe Vitrio, parabéns pelo ótimo trabalho. Poderiam esclarecer para onde está indo todo esse dinheiro que está sendo sacado da Bolsa de Valores? Onde está a conta corrente dos grandes investidores, né? Eu acho que, Cleonísio, primeiro você tem que entender assim, está havendo uma destruição de riqueza no mundo inteiro. Quer dizer, as perdas são da ordem de trilhões, né? Quando você soma a quantidade de dinheiro que evaporou na queda no preço das ações, dos títulos de renda fixa, das empresas que, infelizmente, várias delas vão acabar quebrando no meio do caminho, dado tudo que está acontecendo no mundo, né? Agora, a gente está vendo um grande movimento de rotação nesse movimento de crise, principalmente lá fora, né? Que a gente chama de a busca pela qualidade, o flight to quality, né? Que é a busca do porto seguro. Esse porto seguro, normalmente, em crises financeiras mundiais, é o mercado americano, na forma dos títulos da dívida do Tesouro Americano. Então, as pessoas vão para o dólar e vão para títulos do Tesouro Americano, né? E você percebe isso com o quê? Com os títulos do Tesouro Americano rendendo cada vez menos, ou seja, tem mais gente disposta a colocar dinheiro lá. Se tem mais gente disposta a colocar dinheiro lá, o preço muda e o rendimento daquilo fica menor. Mas é um movimento de proteção, né, de tirar de risco. Então, há movimento de venda de ações e de outras classes de ativos de risco, buscando um pouco desse porto seguro. É a reserva de emergência das reservas de emergência, né? Literalmente está todo... Né, eu diria o seguinte, os grandes players estão indo para comprar LFT americana. Né? Grosseiramente falando, é isso. Obviamente, tecnicamente não é isso, mas é. Agora, tem outros mercados que a gente tem visto essas reprecificações, né? A gente lançou o fundo de criptomoedas recentemente, é um mercado novo e tal, mas tem muita dinâmica disso também. Tem muito dinheiro entrando ali nos últimos dias, né? Tem alguns outros pockets de coisa. Eu acho que tem muita gente, de fato, segurando o dinheiro para uma eventualidade pior, né? Você falou de empresas, né? Quer dizer, a gente tem visto aí muitos investidores, venture capitals e grandes investidores prontos para dar liquidez para suas empresas investidas para aguentar um período que, né, se você pensar, está todo mundo em casa, o impacto que vai ter nas empresas, né, nos fornecedores, tudo. Então, acho que tem um choque em cadeia aí, que as pessoas talvez estejam literalmente guardando dinheiro aumentando suas reservas de emergência. Bom, o Rafael traz aqui uma pergunta que é muito típica do investidor, pessoa física, né, sobre bolsa, né, principalmente quando a gente está ainda com viés cauteloso, achando que pode cair mais, aí é o famoso por que não vende agora e compra depois, como se fosse possível, fácil não é impossível até, né, adivinhar o fundo do poço quando que a faca para de cair, né? Mas a pergunta dele, ele diz, é simples: se estamos no início de um bear market, não devemos vender as ações agora, antes que piore? Ora, se o Ibovespa caminha para 40 mil pontos ou até abaixo, em uma longa correção, como parece ser o caso, não é melhor realizar o prejuízo e comprar pelo menos abaixo dos 50 mil pontos? Se você me garantir que o cenário é que a gente vai para 40 mil pontos, vamos vender agora e vamos esperar, e quando bater 40, a gente compra. O problema é que, assim, a gente não sabe se vai bater 40, se vai bater 50, se antes de bater 40 volta para 80, volta para 90, né? Assim, acho que a maior parte se todo mundo pudesse comprar uma informação, era essa informação que as pessoas querem saber, mas aí deixaria de ser um investimento de risco e todo mundo saberia que aquilo ali ia acontecer, e isso automaticamente, instantaneamente não se abriria. Eu acho que a maior parte dos gestores tenta construir um cenário para tentar antecipar um pouco para onde isso vai acontecer. Como a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Assim, imagina que seja 40, a 60 você já está confortável de errar mais ou menos, a 65 você já está confortável, né? É difícil demais essa pergunta, né? E essa mesma conta vale para todos os outros ativos, né? Isso, não é só para a bolsa. Quer dizer, os gestores estão continuamente avaliando a relação retorno-risco, quer dizer, quantos retorno potencial tem perto de quanto risco eu tenho para correr. Alguns são mais eloquentes, né? Então você tem alguns gestores de ações falando, olha, para mim, eu estou olhando isso daqui como uma grande liquidação. Estou pegando todo o dinheiro disponível que eu tenho
para comprar, outros estão mais cautelosos. Gestores de crédito, né? Alguns gestores até que a gente acompanha e tem em carteira, falando em mídias sociais, a mesma coisa, levantando placa, igual aquelas placas, sabe? Compre seu carro, pago à vista. Tem gestor levantando, compra os títulos, porque tá olhando para a qualidade das empresas, está olhando para a saúde financeira das empresas e está falando, olha, o problema que eu tinha, que era que os prêmios estavam muito achatados, agora eles estão super gordos de novo, eu vou aproveitar porque eu sei que isso daqui é temporário, né? Então, acho que é um pouco isso, quanto você quer correr de risco para comprar esse cenário versus quanto você quer sentar em cima de um cenário mais negativo, né? Muito bem, a Elis traz algumas provocações interessantes aqui nessa linha. A primeira delas é: vocês visualizam uma recuperação para desempenho dos fundos de vocês? Acreditam no retorno dos patamares anteriormente alcançados? Se sim, no horizonte de quanto tempo? Claramente, Elis, a gente acredita em todos eles, claro, né? É difícil falar de tempo, porque você vê que esse processo de correção de preços está sendo muito acentuado, muito agudo, muito intenso em relativamente pouco tempo. Isso que pegou muitos gestores renomadíssimos, tanto aqui quanto lá fora, de surpresa, né? Sei lá, vale para o Stuberger na Verde até o Rei Dalio lá fora, né? Então, assim, o tempo também de retorno é difícil estimar. O que a gente tem o que a gente tem é a experiência histórica, né? Quer dizer, quando você olha outras correções, e o Jojo mencionou há pouco uma descrição disso em um dos diários de bordo, né? A gente até colocou essa tabela, né? Quer dizer, quanto tempo levou para recuperar aquele ponto antes do início da crise. Exato. E você vê que o tempo de recuperação ele é necessariamente mais longo do que o período de correção, do que o período de crise. É sempre assim, né? Mas a gente acredita que a correção foi muito grande já até aqui, ainda que ela possa eventualmente ir mais um pouco. A gente imagina que num horizonte temporal aqui vai de 12 meses, a gente deveria estar bastante animado com os retornos que estariam sendo produzidos para o investimento nos preços de agora, ainda que eles possam piorar um pouco mais, e como respondemos a pergunta do Rafael, não dá para saber o fundo do poço, né? Então, aquela outra pergunta que a gente respondeu há pouco, zero tudo agora e corro para o ouro, 12 meses à frente, a gente acha que quem fizer isso, quem panicar agora e sair de ativos de risco dessa forma, vai ter perdido dinheiro, tá? Ela pergunta também como vocês estão lidando com esse momento, como estão trabalhando para passar por ele. Bom, para começar, a gente está agora no momento, eu e Jojo, e aqui com a nossa equipe liderada pelo grande Paulo, gravando para vocês, mas a gente está em home office. Saindo aqui, a gente volta para casa, a empresa inteira, 100% da Vitro, fazendo home office, contribuindo para o que é a determinação de governo nessa necessidade de fazer o isolamento social e garantir também, e aproveitando a grande vantagem que eu acho que a Vitro tem em relação a muita empresa, da gente poder funcionar totalmente isolado, né? A empresa é 100% em cloud, que a gente chama, quer dizer, todos os nossos serviços numa empresa digital, eles estão em nuvem, né, que é um conceito super moderno. Isso nos dá muita flexibilidade para poder estar trabalhando de casa, minimizando, portanto, o risco de contágio entre os nossos próprios colaboradores e contribuindo com o que é a mensagem para todos. Mas o fato da gente estar home office, ou de repente daqui a um tempo estar aqui de volta, não muda uma coisa. A gente está todo dia olhando e reavaliando a cena econômica, tentando usar, eu brinco com o Jojo, alguma vantagem tem de ficar velho, né, José? Quer dizer, já ter passado por várias crises nos ajuda, nos traz um pouco do que é o playbook, de como reagir, tanto do ponto de vista emocional, mas principalmente do ponto de vista de investimento. Exatamente, e a serenidade para estar atento para esses movimentos. Eu queria só pegar um gancho no que você falou de como é que a gente está trabalhando e até fazer um link com uma pergunta lá do início do operacional, que é importante o seguinte, assim, do mesmo jeito que você está em casa, em isolamento, e a gente está fazendo o home office, assim, todos os participantes do mercado também estão, né? Em maior ou menor grau, todos os participantes do mercado também estão. Então, a Ambima, a CVM, né? O Banco Central, a Bolsa, né? Existem discussões aí de redução de horário. Ontem saiu um comunicado para o Banco Central mudando o horário de funcionamento das agências bancárias. Por que eu estou falando isso? Isso daqui é uma experiência atípica, né? Empresas como a nossa estão mais prontas para lidar com isso e tá com seus, vamos dizer assim, os seus participantes isolados, outras empresas estão menos prontas para isso. E aí, fazendo agora o gancho
que eu deixei de fazer com a parte dos resgates, né? Quando a gente estava falando do tempo de cotização e depois o tempo de pagamento, o mundo normal, você cotiza um investimento num dia e você descobre essa cota na manhã do dia seguinte, que é quando o administrador calcula a cota, né? Porque as cotas são de fechamento, então a cota do final do dia de ontem, ela vai ser conhecida hoje de manhã e aí ela é paga ao longo do dia. Num fundo de fundos, esse processo ocorre com os gestores e ele ocorre com o fundo que compra as cotas do fundo um pouco mais tarde. Então a cota é conhecida ali em torno da hora do almoço, depois um pouco da hora do almoço. E aí você tem até o final do dia para pagar. Agora imagina isso tudo num estado de exceção como a gente está vivendo. Então, puxa, tudo está atrasando, então assim, a gente tem tido muitas perguntas que não sei se ainda vão ter até o final, mas puxa, o fundo não está atualizando, o site não está atualizando, o resgate está atrasado, né? Imagine que é essa cascata de coisas acontecendo. Então, o normal já seria você conhecer a cota do fundo de ontem, hoje, durante o dia, né? Isso talvez esteja centrada e está na indústria inteira. Teve um dia dessa semana que o FOF Melhores Fundos esperou até 6h30 da tarde para conhecer a cota de alguns dos fundos do dia anterior, para aí sim poder calcular sua cota e aí pagar o resgate. Obviamente, se ficou até 6 da tarde esperando o resgate, não tem como pagar resgate naquele dia. O Santander foi lá e pagou 90%, 95% do valor dos resgates e deixou para fazer o pagamento final quando conhecesse a cota no dia seguinte. A gente sabe, obviamente, que esse não é o mundo ideal, né? As pessoas, quando pedem resgate, estão contando com aquele dinheiro e a gente corre para antecipar e atualizar isso da melhor maneira possível, mas assim, é só para botar no contexto de como é que está todo mundo trabalhando, porque acho que talvez pela primeira vez é mais fácil as pessoas se sensibilizarem com o que está acontecendo e como é que é o operacional em outras coisas. Bom, e aí a terceira provocação e última aqui da Elisa, a probabilidade de quebra de algum fundo mais acentuada nesse momento? Quais os fundos estão mais arriscados, né? Bom, aí de novo a nossa experiência de 2008 ajuda bastante, né? E aí acho que vale comparar, Jojo, a diferença da indústria local para a indústria também lá fora. Sim. Então vamos lá. Fundos quebram, né, apenas quando eles estão alavancados, né? Ou seja, apenas quando eles têm algum tipo de operação com derivativos ou outras, de tal forma que ele ele precisa repagar algum dinheiro que ele pediu emprestado para fazer uma aposta e a aposta deu errado, né? Então, eu brinco, é o cara que pediu dinheiro emprestado, foi no cassino, perdeu o dinheiro do cassino e ainda tem que pagar o dinheiro de volta. São poucos fundos que fazem isso no Brasil, né? E a gente não tem esse tipo de fundo na carteira, né? No exterior, e aí a diferença do Brasil para o exterior é o seguinte: no Brasil, todos os fundos estão sujeitos a uma legislação super rigorosa que exige uma super transparência por parte dos gestores e regras bem definidas. Assim, todos os fundos estão sujeitos praticamente ao mesmo grupo de regras, né? Então, você tem uma situação muito forte da CVM, uma atuação muito forte da Anbima na autorregulação assim, então você tem uma indústria que acaba sendo super saudável. Quando você vai para o exterior, você tem grupos de regras diferentes, né? Então, os mutual funds no exterior se assemelham um pouco à legislação que a gente tem no Brasil, mas o mundo de hedge funds e de multimercados, eles têm uma legislação bem mais flexível, do tipo, assim, se você entrou, você sabe o risco que você está correndo. Então, e é um universo infinitamente maior do que o mercado que a gente tem aqui. Então, assim, em momento, a gente acaba ouvindo mais esses assuntos no exterior do que aqui, né? Então, mas ainda assim, a gente tem olhado bastante os próprios fundos. A gente lançou essa semana o FOF Melhores Fundos Global, que é a versão do Melhores Fundos com gestores internacionais, mas são todos gestores de
primeiríssima linha com essas, né, em sua maioria, com essa legislação bem mais presente e transparente, né? Então, eu não vejo um risco de quebra de fundo dentro do universo de ativos que a gente tem na Vitro. Dito isso, a gente tem fundos de várias intensidades, então tem fundos que vão, tanto aqui quanto no exterior, fundos ou ativos que estão sofrendo e eventualmente, quer dizer, tem sofrido bastante com essa turbulência, mas não no sentido de quebrar, né? Teve um fundo, no meio dessa crise toda no Brasil, teve um fundo de um cliente exclusivo, né? um fundo exclusivo de um gestor de uma casa que aparentemente foi obrigado a vender todas as suas posições justamente para fazer frente às suas a alavancagem ou esses empréstimos que ele acabou fazendo. Mas não era um fundo aberto para terceiros, é só o dinheiro desse próprio investidor, exatamente. Mas como é um cara grande em mercado, né, foi comentado. Agora, gente, assim, todas essas grandes crises agudas, né, é normal aparecerem alguns corpos boiando, né, a gente chama de baleias, né, quer dizer, talvez o exemplo mais lembrado sempre na indústria de fundos foi o Long Term Capital Management, né, que era um fundo super badalado da época, e que acabou quebrando, né? Da mesma maneira que na crise de 2008 a gente viu bancos lá fora, no mercado americano e europeu, passarem por dificuldades grandes que levaram, inclusive, à necessidade dos bancos centrais e tesouros de darem suporte. Então, assim, é possível que aconteça? Eu diria que sim, mas a gente imagina que isso seja uma coisa muito mais para lá fora do que para o mercado brasileiro, que funciona em outra dinâmica. E eu acho que o Brasil e a indústria de fundos deu uma aula para o mundo em 2008. Eu não acho que agora seria diferente, tá? Como mencionei no início, o Jojo também, a gente vai estar mais próximo de vocês o quanto for necessário. Então, o plantão de dúvidas é semanal, é intenso, é longo, porque a gente quer tirar todas as dúvidas que forem possíveis, além do apoio que a nossa própria central de atendimento já faz. Eu vou então terminar a nossa conversa de hoje com as provocações aqui do Ricardo. O Ricardo traz, Patrick, a maior questão hoje é uma incógnita para todos. Em quanto tempo iremos recuperar o capital? E ele fala, pulando essa adivinhação, há o medo em perder definitivamente o capital e também uma certa cegueira sobre o que os gestores estão fazendo. Aí ele, exemplo, estão reduzindo posições, comprando, mudando, protegendo, realocando, fazendo caixa? Bom, Ricardo, é exatamente o motivo da gente estar mais presente, fazendo lives ou gravando vídeos como esse, né? Tá tentando trazer para vocês, pelo menos do ponto de vista do que são os produtos da Vitro, né? O que a gente está fazendo e o que os gestores que nós investimos estão fazendo. Eu espero que a gente tenha conseguido dar mais um passo nessa direção com a conversa de hoje. E com relação à sua primeira pergunta, em quanto tempo iremos recuperar o capital, também passamos por ela, mas eu gostaria talvez de fechar com ela. Não sabemos dizer, não temos essa bola de cristal, não dá para saber o quanto mais o mercado pode escorregar e pode cair, nem o quão violenta pode ser a recuperação. O que a gente tem, novamente, é um pouco do playbook, o que funcionou e não funcionou nas outras grandes crises. A gente usa muito desses elementos para poder imaginar, puxa, será que dá para ter uma correção do pico anterior, né? Pensa em um Bovespa quase 120 mil pontos, de 50%? Puxa, é razoável, já aconteceu em outras crises agudas. Isso nos traria o Ibovespa para um patamar de 60 mil, né? O low essa semana foi que 10%, pouco acima disso, né? Ou é o 10 mil pontos em dólar, né, que talvez trouxesse um outro número. A gente não sabe, tá? O que a gente tem, talvez, aqui de mais convicção é que se você estiver olhando no horizonte temporal um pouco mais longo, e aí eu citei aqui durante a nossa conversa 12 meses, a nossa expectativa é que 12 meses à frente, quem está entrando nos patamares de hoje já tenha um bom rendimento. Como a gente não sabe o fundo do poço, a boa prática recomenda sempre que quem tem recursos para alocar vá fazendo isso em etapas, em fatias, em tranches, que a gente chama, né? Exato. De forma a ter alguma coisa para comprar num preço ainda melhor se o mercado nos der essa oportunidade. Né? Perfeito. Jojo, seus comentários finais, por favor. Não, eu acho que é isso. Quer dizer, a gente falou bastante sobre a crise, quer dizer, e essa dificuldade que é de acertar onde é o final dela e qual é o formato da inflexão. A gente falou muito das movimentações que a gente tem feito nas carteiras e que os gestores dos fund of funds têm feito. A gente falou de todo esse processo, quer dizer, o que o investidor deveria ou não deveria fazer e como ele se posicionar, entendendo que
Isso é um processo super particular de cada um, mas pelo menos a gente tentou dar um pouco do caminho das pedras, né? E de todas as implicações na parte operacional e tal. Acho que o resumo é isso, quer dizer, a gente está aqui e agora o risco do home office é que agora dá para falar que a gente está diuturnamente fazendo isso, né? Porque acaba, querendo ou não, expandindo aí os horários de trabalho, mas acho que o objetivo é esse, quer dizer, a gente está super alinhado com o nosso propósito desde o início, que é trazer as melhores soluções de investimento, e às vezes as melhores soluções de investimento são também em momentos de mercado difícil, né? Então, a gente lançou produtos de proteção, lançou um produto agora com a diversificação internacional, que é também uma forma de você se proteger disso tudo. Na semana que vem o fundo DI taxa zero para servir de colchão de liquidez e de reserva de emergência para todo mundo. Então, finalmente, eu acho que agora dá quase para dizer que a gente está com uma plataforma, pelo menos ela vai de A a Z, né? Ainda cabem letras no meio do caminho, mas pelo menos a gente está com os extremos tomados. Então, estamos aqui obstinados em dar as mãos para o maior número de clientes possível para a gente atravessar essa crise juntos. É isso aí, pessoal. Fica aqui no vídeo o e-mail de dúvidas, quer dizer, usem e abusem dele, podem mandar suas dúvidas, suas perguntas, suas contribuições. O feedback de vocês é super importante para que a gente continue fazendo esse trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Legal. Valeu. Foi? Vamos fazer um Telegram.